vamos falar sobre storytelling e a verdade é que todos nós, desde pequenos, aprendemos muitas coisas através de histórias, não é? Então, quantos de nós é que não aprendemos uma série de lições através das histórias que vêm nos livros, que nos são contadas pelos nossos pais, pelas pessoas que fizeram parte da nossa infância, pelas nossas educadoras de infância? E depois, mais tarde, também nos livros que nós vamos lendo, nos filmes, nas séries. Então, quantos de nós não retiramos já tantas lições, tantas aprendizagens através de histórias que ou lemos ou assistimos ou alguém nos contou? E eu lembro-me perfeitamente que uma das coisas preferidas, da minha infância era sentar-me ao pé da minha bisavó enquanto ela me contava as histórias dela, que eram assim, três ou quatro, eram sempre as mesmas, mas eu adorava a forma como ela contava sempre, cheia de emoção, cheia de entusiasmo, cheia de detalhes naquelas histórias. Então, certamente vocês também têm memória na vossa vida de histórias que vos marcaram, de histórias que tiveram impacto realmente no vosso processo, na vossa aprendizagem. E nós hoje vamos falar sobre storytelling porque realmente a melhor forma de nós nos destacarmos dentro do digital, onde tanta coisa acontece, onde tanta informação é passada, onde existem milhares de pessoas a comunicar ao mesmo tempo, é trazendo a nossa mensagem, trazendo a nossa informação de uma forma única. E essa forma única que nós conseguimos comunicar é através deste storytelling, é através das histórias e é quando nós realmente conseguimos trazer esta parte pessoal ou esta parte cheia de detalhes para aquilo que nós estamos a querer comunicar. Então, existem muitas pessoas que sabem passar informação, existem muitas pessoas que sabem fazer posts informativos, não é? E talvez até estejas com alguma dificuldade nesse sentido de ok, eu sei que eu posso colocar as coisas de uma forma mais informativa, mas essa não vai ser talvez a forma que mais vai conectar com a minha audiência. Então, como é que eu posso gerar mais essa conexão? Como é que eu posso prender mais a atenção das pessoas que me estão a ouvir? Como é que eu posso chegar mais ao outro lado, despertar uma emoção, fazer com que exista uma aprendizagem mais profunda daquilo que eu quero trazer? E então. É exatamente sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Nós vamos falar aqui sobre storytelling, então, e eu queria perguntar-te qual é que foi a última história que realmente te marcou? Se tu pensares agora nisso, vem assim alguma coisa à tua memória, talvez tenha sido uma história até na tua infância, aquela que mais te marcou, mas talvez tenha sido uma coisa mais recente, então talvez uma série que tu tenhas visto, um documentário, algo que tu tenhas visto nas redes sociais. Qual é que foi a última história que realmente te marcou? Então, eu vou dar o meu exemplo hoje. Na verdade, quando eu estava a fazer esta apresentação, eu pensei na série do Senna, do Ayrton Senna. Então, não sei se vocês já viram, mas e realmente é super interessante até trazer isto aqui, porque eu assisti à série da Netflix e eu assisti ao documentário. E claro que uma série é completamente diferente de um documentário em termos de estilo e tudo isso, eu super entendo isso. Mas é mesmo interessante nós vermos a forma diferente como as coisas são contadas, não necessariamente diferente em termos de informação, porque a informação é a mesma, mas a forma como as coisas são passadas. Então, no documentário, eu até estava a assistir hoje à hora do almoço e existem lá algumas pessoas, alguns intervenientes que estão a trazer algumas informações de uma forma super aborrecida, de uma forma super lenta e realmente desinteressante até. E a série, por outro lado, é super catchy e nós ficamos ali realmente presos em todo o enredo. E é também sobre nós entendermos isso, que às vezes não é aquilo que dizemos, é a forma como nós dizemos, é a capacidade que nós temos ou não de despertar a emoção. E eu trouxe aqui esta fogueira porque desde sempre há muitos, muitos, muitos milhares de anos que é talvez à volta da fogueira que as melhores histórias são contadas. E esta à volta da fogueira não necessariamente é uma fogueira, como em alguns povos acontecia. Eu tive até a felicidade de participar num evento chamado Bonfire, onde eu fui uma das palestrantes num desses eventos, e foi super giro fazer.
ver isso, não é? Foi super interessante nós estarmos ali mesmo à volta de uma fogueira, na rua, no inverno, cada um com a sua canequinha, e estarmos ali, podermos estar a trocar, podermos estar a falar à volta de uma fogueira, isso é realmente poderoso. E às vezes não é à volta da fogueira, é à volta da mesa, é à volta da lareira, é no sofá, o que seja, mas de certa forma, até na nossa vida, temos se calhar perdido um bocadinho esta capacidade de conexão, de comunicação, de contar histórias, não é? Porque talvez, em alguns casos, nós podemos até estar presentes, mas não estar propriamente presentes porque estamos nas redes sociais, estamos no telemóvel, estamos a fazer alguma outra coisa que não estamos a conseguir dar atenção às pessoas que estão ali à nossa volta, e é super interessante até refletir sobre isso, porque a verdade é que, se calhar, há alguns anos atrás, os nossos pais tinham uma carga horária muito maior, mas se calhar quando eles estavam presentes, talvez até estivessem muito mais presentes do que se calhar hoje com uma carga horária menor. Então é super importante nós refletirmos sobre isso e começarmos também a trabalhar este storytelling na nossa vida. Então, quando é que foi a última vez que vocês se sentaram com um grupo de amigos em que ninguém estava com o telemóvel, em que todos estavam com atenção uns nos outros e trocaram histórias, partilharam coisas que estavam a acontecer na vossa vida, partilharam ideias. Então, muito importante nós irmos alimentando isso na nossa vida, porque vai facilitar também que nós tenhamos uma maior capacidade de contar essas histórias dentro da nossa marca, dentro do digital. Então, olhar para aquilo que é a vossa realidade e pensar, ok, qual é que foi a última história que realmente me marcou? E como eu estava a dizer, eu quando estava a fazer estes slides, pensava que ia dizer a do Ayrton Senna, mas a verdade é que ontem eu vi um filme que eu já tinha começado a ver, mas adormeci da última vez porque estava mesmo super cansada, que é um filme já antigo, que o nome eu acho que é Um Sonho Possível, e é com a Sandra Bullock, não me lembro do nome dos outros atores, e realmente foi incrível no sentido em que me tocou mesmo emocionalmente, fartei-me de chorar, mas é assim, eu choro imenso nos filmes, eu sinto que eu vivo aquela emoção quando as histórias são bem contadas, e é também sobre isso, é sobre nós, o tanto que nós conseguimos viver através de uma história, o tanto que nós conseguimos sentir através de uma história, isso é muito especial. E neste filme, não vou dar spoiler, mas realmente tocou muito o quanto é que o quanto é que eu tenho uma vida privilegiada e muitos de nós temos uma vida privilegiada, não é? Então foram várias coisas ali que mexeram comigo e quando o filme terminou e eu vi que era baseado numa história verídica, ainda chorei mais. Mas realmente é sobre nós entendermos que, ok, porque é que as histórias nos marcam? Porque elas despertam emoções em nós. E podem ser várias emoções, pode ser uma super alegria, um super entusiasmo. Pode ser uma inspiração de, meu Deus, ouvi aquela história, inspirou-me imenso e agora eu vou fazer acontecer na minha vida porque eu estou super inspirada por aquela pessoa. Ou então pode ser realmente algo que nos toca num nível mais profundo de entendermos, ok, aquela pessoa estava a passar por tantas dificuldades, se calhar eu posso contribuir mais, eu posso ajudar mais de alguma forma, eu posso começar a fazer uma doação para alguma instituição. Então, normalmente as histórias marcam-nos porquê? Porque elas despertam emoção. E é aqui que eu quero começar por questionar. Se vocês sentem que dentro do vosso conteúdo, dentro da vossa comunicação, estão a despertar esta emoção do outro lado, do outro lado para as outras pessoas, não é? Porque às vezes, ok, que quando nós estamos a comunicar de uma forma falada é mais fácil passar essa emoção, porque nós não estamos sempre no mesmo tom, nós vamos alternando, nós vamos enfatizando algumas coisas com mais ritmo, com um tom mais alto. Quando nós queremos trazer algo mais reflexivo, nós vamos reduzir o nosso tom, nós vamos colocar a nossa voz de uma forma mais lenta. Então é muito importante existir esta dinâmica na comunicação falada, só que mesmo na comunicação escrita, nós conseguimos trabalhar isso também. E é importante ter essa consciência de, ok, eu estou simplesmente a trazer um conteúdo de
três factos sobre qualquer coisa, três passos sobre qualquer coisa, e está tudo bem com esses conteúdos, eles podem existir, eles têm o seu lugar, mas se eu estou só a trazer conteúdos informativos, que quando eu não coloco nenhuma história, nenhuma emoção, nada que conecte com as outras pessoas, fica meio chato, fica aborrecido. E na verdade não me está a diferenciar de ninguém dentro do digital, não é? Então é muito importante ter isso em consideração. E esta é uma frase que eu trago várias vezes em várias aulas. Eu gosto muito do Simon Sinek, gosto muito do trabalho dele e para quem ainda não assistiu à TED Talk dele, eu super recomendo. A TED Talk, eu acho que tem o nome Start With Why, que é o nome que ele tem também num dos livros dele. E este conceito de as pessoas não compram o que fazes, compram o porquê de fazeres o que fazes, é realmente muito relevante para nós trazermos para o nosso trabalho, porque nós aqui conseguimos entender que não é só sobre o meu produto, não é só sobre aquilo que eu tenho para vender, não é só sobre o meu serviço, é sobre o porquê de eu estar a fazer isto. E este porquê tem muito a ver com esta emoção, com esta, realmente com este propósito com o qual nós estamos a fazer as coisas. E isso, mesmo que de forma inconsciente, passa para o outro lado. Certamente que vocês já viram pessoas que estão a vender um produto e um serviço e vocês sentem que aquilo não é verdadeiro. Vocês sentem que aquilo está só a vir de um lugar de eu quero faturar. E claro que a faturação é fundamental para um negócio, só que principalmente quando nós estamos a falar sobre marcas pessoais, tem que existir um motivo pelo qual vocês estão a fazer aquilo. Tem que existir um motivo pelo qual vocês estão a vender este serviço ou este produto, em vez de estarem a vender outra coisa qualquer, em vez de estarem a fazer outra coisa qualquer. Então, essa parte ela é muito importante de ser trabalhada, ela é muito importante de ser trazida para a consciência, porque ela vai ter um papel fundamental no vosso processo de vendas também, ok? Então, Simon Sinek ele traz-nos o The Golden Circle, não é? O círculo dourado, onde nós entendemos aqui que as empresas que mais vendem, que mais têm sucesso, são as empresas que começam pelo porquê. E o que é este porquê, mais uma vez? E ele dá o exemplo, depois assistam também a palestra, que as pessoas não compram um iPhone, porque é o que tem as melhores características, o melhor processador, o que seja. Não, elas compram um iPhone porque querem um iPhone, porque acham bonito, porque querem fazer parte, porque querem ter um iPhone. Então, esta motivação, quando nós falamos sobre os nossos produtos, os nossos serviços, é importante também que exista este porquê. Porquê que eu faço o que eu faço? Porquê que eu trabalho com esta área? Porquê que eu vendo este serviço? Porquê que eu vendo este produto? E quando nós temos isso claro e quando nós conseguimos trazer essa emoção daquilo que nós fazemos, o processo de venda fica muito mais fácil e fica muito mais fácil que as pessoas se conectem connosco também. Então, qual é que é a motivação que existe por trás daquilo que tu fazes? Claro que, ok, eu quero fazer dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu preciso de dinheiro para viver. Tá, mas dá para fazer dinheiro de muitas formas diferentes, concordas comigo? Então, tu podes trabalhar numa caixa de supermercado, tu podes ser agricultor e vender os teus produtos, tu podes trabalhar numa série de coisas, podes ter investimentos e viver desses rendimentos. Então, existem muitas formas de fazer dinheiro. Mas porquê que tu escolheste essa forma de fazer dinheiro? Porquê que tu fazes isso especificamente? Porquê que tu trabalhas com essa área? Porquê que tu decidiste empreender nessa área? Qual é o porquê por trás disso? O porquê mais profundo? Porque, claro, que todos os negócios precisam de ter lucro, então essa parte é meio óbvia de, ok, porque eu quero vender, porque eu quero faturar, tá, mas porquê essa área? Porquê? De todas as coisas que tu podias estar a fazer no mundo, porquê essa área? Ai, porque eu tenho já experiência nesta área e estudei isto. Ok, mas tu podias escolher estudar agora uma coisa diferente, tu podias escolher trabalhar agora com uma coisa diferente, ir aprender uma nova profissão, mas tu decidiste fazer isso, continuar nessa área. Porquê? Então, este ponto é muito importante. Depois, claro, ter também clareza do como, não é? Então, depois deste porquê vem o como. Qual é que é a abordagem que tu usas? Qual é que é o teu método de trabalho?
o que é que torna o teu serviço talvez diferente, o que é que torna o teu serviço, a tua metodologia diferenciada. E depois entender o quê? Ok, qual é que é o resultado final de tudo isto? Qual é o produto e o serviço onde tu aplicas esta abordagem e onde tu levas à transformação que está nesta motivação mais profunda que tu tens deste porquê. Então, analisar todos estes pontos é fundamental para a nossa comunicação. Agora, porquê que as histórias funcionam? Porquê que as histórias funcionam no nosso cérebro? A verdade é que existe aqui uma conexão emocional, porque quando nós ouvimos as histórias, quando nós ouvimos histórias, o nosso cérebro entra num modo empático. Então nós não ouvimos apenas, mas é como se nós estivéssemos a viver aquela experiência. E mais uma vez, vão existir histórias que vão tornar isto mais real, pela forma como são contadas, e vão existir histórias que ok, não tem assim tanto impacto, mas quando nós vemos um filme, uma série e nós ficamos emocionados com aquilo, significa que nós não estamos só a ver, nós não estamos só a assistir, nós estamos de certa forma a sentir aquela experiência. Então, esta conexão emocional, ela ativa aqui algumas hormonas, então nós temos a ocitocina a ser libertada que está ligada à empatia, aos laços emocionais também. Então, ela é ativada por histórias que são autênticas, que são humanas, que criam realmente esta ligação e esta empatia. E nós temos a dopamina, que hoje em dia é muito falada, não é? Por causa das redes sociais e de todo ali um todo ali um sistema de recompensa a ser sempre ativado e ela é responsável pelo prazer, pela atenção e aumenta quando há suspense ou surpresa numa história. Então, quando nós estamos a criar conteúdo, porque é que funciona tão bem quando nós conseguimos ali despertar curiosidade, quando nós conseguimos criar ali uma certa curiosidade e suspense sobre aquilo que vai acontecer, aquela antecipação para os produtos e para os serviços. Isso funciona porque realmente estão a ser ativados aqui a produção, está a ser ativada a produção de dopamina dentro do nosso corpo. Então, é muito importante nós termos isto em consideração, porque na verdade. Criar conteúdo é também sobre nós entendermos o comportamento humano, é também sobre nós entendermos o que é que funciona, como é que funciona, quais é que são os resultados, o que é que realmente é despertado aqui, ok? E quando nós olhamos para os dados, mais uma vez, para as coisas informativas, estes dados informam, mas as histórias transformam. Então, o que é que isto quer dizer? Que quando nós queremos mesmo chamar a atenção sobre uma determinada situação, algo que está realmente a acontecer no mundo ou algo que precisa de ser mudado e nós queremos chamar a atenção das pessoas em relação àquilo, não basta nós entregarmos os dados. Então, eu aqui tenho um exemplo. Então, imaginem um dado, apenas o dado de uma em cada quatro crianças no mundo vive na pobreza. Imaginem só este dado. Ok, é algo estatístico, é algo mais frio. Agora, se eu contar a história da Maria, que é uma menina de 9 anos que acorda todos os dias às 5 da manhã para ir buscar água limpa para a sua família, e apesar das dificuldades, ela sonha em ser professora para ajudar outras crianças a viver uma vida melhor. Se eu contar esta história, se eu mostrar a Maria, se eu fizer um documentário com isso, a probabilidade de eu sensibilizar mais pessoas a ajudar vai ser muito maior. Concordam comigo? Então, é nós entendermos isso para o nosso conteúdo também, para o nosso negócio, para aquilo que nós queremos fazer, de entender que quando eu trago uma história, eu consigo captar muito mais a atenção, eu consigo sensibilizar muito mais as pessoas para isso. Então, é completamente diferente eu simplesmente informar que as crianças, X percentagem das crianças que, que ouve determinadas frases, desenvolve compulsão alimentar. É completamente diferente eu dizer isso do que eu contar realmente a história de alguma criança que desenvolveu compulsão alimentar e quais é que foram, o que é que ela experienciou ao longo da vida. Então, estes pontos são muito importantes, ok? São muito importantes de ter em consideração. E quais é que são os elementos das histórias que ativam as emoções? Então, em primeiro lugar,
ter uma personagem identificável. Então, esta personagem da história, que pode ser real ou não, dependendo da história que vocês estão a contar, ela tem que ser alguém com quem o público se vai conectar, se pode conectar, ou por quem o público possa torcer. Então, realmente o público ficar ali a torcer para que aquela pessoa consiga determinada coisa. Ou com quem o público se possa identificar. Então, aqueles conteúdos que às vezes vocês veem e pensam, esta pessoa leu a minha mente, é exatamente isto que eu estou a sentir, é exatamente isto que eu estou a pensar. Isso acontece quando a pessoa que está a criar aquele conteúdo fez um estudo muito bom da sua persona, do seu cliente e sabe realmente o que é que ele sente, ou então quando essa própria pessoa viveu aquela experiência. Então, por exemplo, eu lembro perfeitamente que uma vez eu criei um conteúdo sobre uma fase, da minha vida ali em 2020, onde eu estava a estudar imenso, fazia muitos cursos e continuava sempre nesta obesidade mental de aprender mais, aprender mais, aprender mais e achar que não era suficiente e não ter coragem para dar o passo e colocar os meus projetos no mundo. Eu lembro que criei um conteúdo sobre isso uma vez. Que foi das coisas que eu mais tive mensagens a dizer. Eu sinto que eu estou a viver isso, eu sinto que eu estou nesse ciclo também. E é sobre isso, é sobre nós entendermos, ok, o que é que se está a passar aqui, como é que eu posso comunicar isso? E eu podia simplesmente dizer, talvez estejas a viver a obesidade mental de só estudar e não colocar em prática. Ok, eu podia só dizer isso, mas eu contei a minha história, eu disse o que é que eu passei, como é que eu me sentia, que me sentia frustrada, estagnada. E quando nós trazemos essa parte emocional de, ok, esta parte de como é que eu me sentia, como é que o personagem se sentia, tudo isso vai fazer com que exista realmente assim uma história a ser criada, não é? Porque quando nós estamos a contar uma história, nós queremos de certa forma as pessoas visualizem, porque dentro do digital, nem sempre, ou melhor, a maioria das vezes, nós não vamos estar realmente ali a mostrar uma história com personagens, não vamos estar ali a criar mesmo uma história com os vários personagens e com falas e tudo isso, não é? Então, nós estamos a contar uma história que nós precisamos que a outra pessoa imagine o que está a acontecer. Então, é muito importante trazer estes detalhes sensoriais, trazer cenário. Então, em que fase da tua vida é que isso estava a acontecer, ou em que fase da vida do personagem, onde é que ele estava, o que é que estava a acontecer, para criar estas imagens mentais ou utilizar fotografias dessa altura, uh, ou utilizar imagens que realmente façam sentido ali com a história. Então, eu sei que às vezes algumas pessoas vão retirar imagens da internet, do Pinterest, etc., para ilustrar, e para escrever por cima, só que é importante que essas imagens estejam de acordo com a emoção que vocês querem passar. Então, se eu estou a falar de uma fase em que estava super frustrada, a sentir-me estagnada, eu não vou pôr uma imagem de uma pessoa a rir, eu não vou pôr uma imagem que transmita super leveza, clareza, felicidade. Eu vou colocar algo que seja um bocadinho mais ajustado com essa emoção que eu estava a sentir e que eu estou a comunicar. Então tem que existir essa coerência entre tudo o que eu utilizo, nomeadamente a música. Então se eu quero colocar uma música de fundo e se eu estou a dizer que eu estava frustrada, estagnada, tal como se eu estiver a falar, eu vou baixar o ritmo, baixar a voz, eu não vou colocar uma música, sei lá, super animada para, para falar sobre aquilo, não é? Então tem que existir esta coerência de comunicação entre tudo, entre a minha expressão, entre o meu tom de voz, entre a velocidade, o ritmo com que eu estou a falar, entre a música que eu estou a utilizar, o cenário que está ali envolvente. Então essa coerência é muito importante para que realmente a mensagem passe para o outro lado, ok? E este contexto também que eu falava é importante. Então, é importante nós darmos contexto. Se eu estou a contar uma história, eu tenho que trazer esse contexto de, ok, mas qual é que era a fase da minha vida? O que é que estava a acontecer? Quando é que isto foi? Trazer um contexto ali para a história é importante. Então, se eu falo sobre. Eu tenho uma aluna que tinha esta dificuldade, ok, mas que contexto é que eu posso dar aqui? Ela estava a começar, ela já estava numa fase mais avançada do negócio, estava no segundo ano de negócio, ela é mãe ou ela foi mãe nesta altura e depois teve estas dificuldades. Então, que contexto é que eu posso trazer para a história para tornar esta história mais rica também? E depois aqui momentos de tensão. Então,
as histórias elas têm que ter conflito. Se nós lermos um livro que seja só assim flat, que as coisas só acontecem de forma super descritiva, ia ser uma seca, não é? Ia ser super aborrecido, provavelmente nem íamos terminar. Tal como um filme, tal como uma série, não é? Então existe ali um momento em que existe um conflito. Existe este conflito, pode ser um conflito interno de alguém que, por exemplo, quer mudar de carreira, ou alguém que quer terminar um relacionamento, ou alguém que quer ir morar para um outro país. Então pode ser um conflito mais interno, pode ser um conflito mesmo externo. Então, se tivermos ali super-heróis, vai acontecer ali algum conflito pelo meio. Vai existir ali um momento realmente da luta, e mais uma vez, essa pode ser uma luta externa ou interna, mas tem que existir conflito na nossa história ou algum desafio, lá está, que precisa de ser superado. Então, esse desafio pode ser, por exemplo, a coragem de realmente colocar um projeto no mundo, a coragem de finalmente, ok, eu quero continuar a estudar, sim, eu quero continuar a aprofundar, sim, mas aquilo que eu tenho hoje já é suficiente para eu dar os primeiros passos, para eu começar o meu negócio, para eu começar a fazer as primeiras coisas. Então, eu vou parar com estas desculpas todas, eu vou dar, e foi exatamente assim, tá? Eu vou dar os passos que eu preciso dar e bora. E é para começar e é para não parar. E foi assim. Agora, claro que nada acontece do dia para a noite, então existe este processo de conflito, de desafios, de ok, eu posso até ter dado o primeiro passo, mas depois, se calhar, gravei a primeira vez stories e publiquei aqueles stories. Felizmente fiquei sem bateria, então não os consegui apagar, eles ficaram lá, mas depois demorei meses até voltar a fazer stories a falar. Por sentir de certa forma vergonha, por não ter essa vontade, então existem muitas coisas que vão acontecer neste processo de conflito, nas histórias que vocês vão contar, ok? E depois aqui a transformação, então mostrar como é que a história termina, criar uma sensação de realização. Portanto, todos nós gostamos de um final feliz, nem sempre os finais felizes são super felizes. No entanto, tem que existir sempre uma moral da história, tem que existir sempre uma aprendizagem, ou seja, tem que existir sempre algo positivo que nós retiramos daquela história. Porque se não existe, talvez aquela história ainda não esteja pronta para ser contada, não é? Nós não contamos coisas que nós ainda não tínhamos superado, que nós ainda não consigamos lidar com elas. E isto é muito importante, principalmente enquanto marca pessoal e principalmente a expor, de certa forma, a nossa vida, uma parte dela, dentro das redes sociais. Para as outras pessoas. Se eu estou num processo que eu ainda não superei, eu não vou falar sobre ele. Se eu estou num processo sei lá, imaginem que é alguém que está a passar por um processo de compulsão alimentar. Se sentes que isso ainda é algo que está super, ou por um divórcio, sentes que isso ainda é algo que está super em ferida aberta, nós não expomos feridas abertas, nós expomos cicatrizes, se quisermos, se fizer sentido para nós, ok? Mas nunca vamos lá nas redes sociais com a nossa ferida aberta, tipo, está aqui, podem colocar o dedo, podem fazer-me ainda mais perguntas sobre isso. Não. Nós expomos cicatriz, coisas que nós superamos, se fizer sentido, obviamente, porque, mais uma vez, marca pessoal não significa que a nossa vida tem que vir ao Big Brother de todo, nem é necessário isso para conseguir vender, para conseguir ter resultados. Eu acho que quem me acompanha, acho que talvez sente que me conhece, mas realmente não existe. Eu não exponho toda a minha vida de todo, muito longe disso acontecer. Então é isso, nós conseguimos, claro, manter a nossa privacidade e aquilo que não faz sentido partilhar, nós não temos que partilhar, ok? Isso é muito importante. Agora, uma atividade prática aqui para vocês fazerem. Em primeiro lugar, pensa num dado, numa informação, numa estatística. Podes ir pesquisar, podes perguntar ao ChatGPT e para ele te dizer qual é a fonte. Pensa numa estatística relacionada com o teu nicho e transforma numa história. Então vamos imaginar aqui que 85% das pessoas desistem dos seus objetivos ao fim de 3 meses. Então, como é que nós transformamos isso numa história? Nós vamos contar, por exemplo, a história da Leonor, que começou o ano cheia de motivação, cheia de vontade de criar o seu negócio, a dizer agora é que vai ser, agora é que vai, este é o meu ano, mas como a maioria das pessoas
no final do terceiro mês já tinha abandonado este plano, já tinha desistido dessa ideia, já achava que não era possível, que talvez ficasse para o próximo ano, mas foi quando ela encontrou um método simples que ela conseguiu realmente voltar a pensar nisso. Ela encontrou um método que a podia ajudar a colocar esse negócio para a frente de uma forma mais simples, mais rápida, e aí ela conseguiu criar a mudança que sempre quis. Então, claro que isto está super simplificado, mas vamos deixar aqui esta atividade prática de vocês pegarem numa informação e transformar numa história curtinha, numa história breve, mas que traga aqui alguns elementos um bocadinho mais desenvolvida do que esta. Então podem pausar a aula agora e fazer esta atividade aqui de transformar alguma informação, algum dado sobre o vosso nicho numa história. Então, terminado aqui o exercício, vamos avançar aqui e uma informação importante é que as histórias elas não substituem os dados. Então, tal como nós falamos, elas amplificam-os. Então, quando nós queremos realmente gerar uma transformação, estas histórias elas vão ajudar-nos a realmente tocar mais as outras pessoas ou sensibilizar mais as outras pessoas em relação àquele tema, a trazer mais awareness, mais consciência em relação àquele tema, porque nós simplesmente estamos a combinar estas informações concretas com narrativas emocionais e isso vai criar uma mensagem que vai educar, que vai transformar as pessoas que estão do outro lado, ok? Então, é muito importante este ponto, nós entendermos o poder das histórias para nós conseguirmos educar melhor as outras pessoas, se nós trabalharmos no âmbito da educação e se nós conseguirmos também, de certa forma, transformar um pedacinho do mundo em que nós vivemos com alguma história que realmente traga um benefício, que traga ali alguma informação importante que realmente pode fazer a diferença, porque eu não sei se já vos aconteceu, mas às vezes algumas pessoas, sabem aquelas pessoas que têm assim alguma dificuldade em olhar para elas, em olhar para a vida delas, em entender que talvez existem coisas que elas precisam de trabalhar nelas. Então, hum, hoje em dia, com algumas pessoas que eu sinto que não têm essa abertura para entender que precisam de trabalhar algo nelas, que realmente, se calhar o problema não está lá fora, se calhar o problema não está no mundo, se calhar existe mesmo algo ali que precisa de ser trabalhado. Eu gosto de contar histórias sobre mim, contar histórias sobre outras pessoas, de situações parecidas e de como é que pode ter existido ali um shift que está conectado com aquilo que elas estão a viver. Porque às vezes fica mais fácil a ver essa viragem de chave, a ouvir a história de outra pessoa, do que propriamente sendo confrontada com a sua própria história. Então, às vezes, esta tomada de consciência através da história das outras pessoas é muito poderosa. Não sei se já vos aconteceu com vocês ou com alguém próximo de, se calhar vocês até já tinham dito, imagina, tem uma amiga em que vocês já tinham dito 1000 vezes a mesma coisa sobre algo que se calhar era importante mudar e ela nunca vos ouviu. E depois ela assistiu um filme, foi a uma palestra, leu um livro e disse: Amiga, não estás a perceber, eu percebi que agora eu tenho que mudar isto, eu tenho que fazer isto diferente, realmente eu não posso continuar assim. E vocês pensam, fogo, mas eu estou a dizer isto há séculos. Então é sobre isto, é sobre nós entendermos que às vezes é necessária esta história e não este confronto direto. E é a mesma coisa quando nós estamos a comunicar dentro do nosso perfil, quando nós estamos a trazer a nossa informação do nosso nicho. Às vezes não é só dizer, ok, tu tens de ter confiança para conseguir vender. Se calhar não estás a vender porque não tens confiança no teu produto, não tens confiança em ti, não tens confiança no teu serviço. Às vezes não é sobre isso, às vezes é sobre contar a minha história, a história de alguém que realmente não tinha essa confiança, tinha autoestima muito baixa, precificava super baixinho, mas ao longo do processo, com o trabalho interno, etc., conseguiu ir aumentando os preços, conseguiu começar a vender, conseguiu começar a expor-se, finalmente deu ali alguns passos dentro da sua marca. Então, ainda há pouco tempo eu estava a falar com uma aluna que
A primeira vez que nós trabalhámos juntas, ela não queria colocar a fotografia dela no perfil, ela não se sentia confortável nesse sentido e ela não se queria expor de todo. E hoje em dia ela até vai à televisão, então é super interessante nós entendermos as mudanças que podem acontecer e essas histórias às vezes inspiram outras pessoas também. Agora vamos falar um pouco sobre algumas formas de nós contarmos esta história, estas histórias, e uma delas é a jornada do herói. Então, a jornada do herói, é realmente aqui uma forma de nós conseguirmos contar uma história num passo a passo que certamente vocês já viram em alguns filmes também. Então, o que é que nós temos aqui? Depois eu vou simplificar. Nós temos aqui um. Eu vou dar o exemplo com o Homem-Aranha, porque eu acredito que é um filme que todos já viram e é muito fácil de colocar aqui nesta roda, não é? Nesta fórmula de 12 passos. Então, eu não vou falar passo a passo, mas nós começamos sempre por apresentar a personagem. Então, nós temos sempre um protagonista. Que neste caso nós temos ali o rapaz super normal, nem é assim muito nem é assim muito, como é que eu quero dizer, popular na escola, não é de todo popular, tem uma vida super normal, até um bocadinho desfavorecida. Teve ali algumas dificuldades, vive com os tios, eu acho. Eu não sei muitos detalhes, mas pronto, vamos assumir isso. Então, ele vive ali, mundo comum, não é? Ele não é nada de especial, não é o mais popular da escola de todo. Só que o que é que acontece? Ele tem um chamado para a aventura. O que é este chamado para a aventura? É quando ele é picado pela aranha. Então, ele é lá picado pela aranha no museu e ele começa ali a transformar-se, só que o que é que acontece? Ele recusa este chamado. Ele realmente, ele não quer que isso aconteça, ele quer voltar ao normal, ele não quer que aconteça nada daquilo e ele recusa o chamado. Só que depois existe um encontro com um mentor. Então, no filme, eu não me lembro se isto acontece, eu não me lembro se acontece algo deste género, se existe alguém que o incentiva, mas a verdade é que, às vezes, dentro do digital, se nós levarmos isto para o digital, nós temos às vezes pessoas que, ok, sentem, estão na vida delas, talvez não muito satisfeitas com a vida que têm, sentem este chamado para a aventura de começarem a empreender, mas começam ali a ficar com algumas dúvidas que talvez não conseguem, talvez não são capazes, mas encontram um mentor, encontram alguém que inspira, que as ajuda de certa forma a entender que conseguem, se não têm as competências ainda, conseguem adquirir essas competências, conseguem melhorar, conseguem, fazer o seu caminho. Então, existe este próximo passo para o segundo ato, que é o quê? Quando o guia aparece, quando este guia aparece, nós realmente começamos a entrar aqui numa fase em que, ok, o nosso personagem ele vai começar esta caminhada. Ele vai ganhar coragem para fazer esta caminhada. E depois o que é que acontece nesta caminhada? As pedras no caminho, não é? Então, vêm ali alguns testes, alguns desafios, aparecem algumas pessoas que são aliadas, aparecem outras que são inimigas. Ele é muitas vezes colocado ali frente a frente com as suas próprias sombras. Então, dentro do digital, é empreender quantas pessoas começam no seu caminho e começam a ser confrontadas por todas as inseguranças, todos os desafios, coisas que se calhar desafios que se calhar nem imaginavam que tinham e começam de repente a pensar, ok, eu lembro-me que há pouco tempo alguém me disse, meu Deus, mano, é que parece que eu estou tipo na adolescência, porque parece que eu quero fazer isto, mas é como se eu não conseguisse e parece que eu deixei de estar em controle de mim própria, e todas estas coisas que estão aqui a aparecer. Então é muito sobre isso, nós entrarmos neste caminho e de nos irmos confrontando por estes desafios, não é? Irem aparecendo estas pedras no caminho, estes desafios, estas coisas que nós temos que superar. E chega aqui numa fase em que realmente existe uma grande provação. Então, muitos de nós. Na nossa jornada dentro do digital, talvez já vos tenha acontecido, que talvez tenha existido aquele momento de, tal como diz aqui, de aproximação de uma caverna profunda. Então, talvez tenha existido aquele momento de ir ao fundo do poço de certa forma e de
talvez as coisas falharem, ou talvez vocês já sentirem que já não têm energia para fazer aquilo, ou sentirem que não está a dar certo, ou que nada do que fazem está a acontecer da forma como vocês queriam, e de vir até quase aqui uma vontade de desistir, de ok, se calhar isto não é para mim, se calhar não é por aqui. Mas surge aqui este momento realmente de provação, e quando nós persistimos neste momento, não é? Aqui neste passo 8 nós temos uma recompensa. Nós somos recompensados por esta nossa coragem, por esta nossa capacidade de persistir, por esta nossa capacidade de melhorar, de ir em busca de ser melhor. Então, nós temos aqui esta recompensa e nós realmente entramos aqui nesta estrada de regresso, neste caminho de regresso, onde nós vivemos esta transformação, onde nós conseguimos realmente alcançar o resultado que nós esperávamos alcançar, onde o personagem consegue realmente combater ali os inimigos e consegue seguir a sua vida de uma forma muito mais alinhada, muito mais feliz, e conseguiu conquistar aquilo que ele queria conquistar e combater aqueles inimigos. Então nós também temos isso. E esta jornada, ela não é uma jornada única, nós vamos vivendo várias jornadas do herói ao longo da nossa vida em relação a vários temas. Mas é nós entendermos isto, não é? Que é exatamente a mesma coisa que nós vemos nos filmes. Então, nos filmes, principalmente de super-heróis, é a jornada do herói, nós vemos muito isso. E a partir de agora, ou podem até, como trabalho de casa, assistir a algum filme de super-heróis, o Homem-Aranha ou outro qualquer, em que vocês vão entender um bocadinho melhor realmente esta jornada e vão identificando, ok, ele aqui está a acontecer isto, ele aqui vai encontrar o guia. Então. Nós conseguimos identificar realmente aqui estes pontos, não é? Agora, como é que eu quero que vocês apliquem isto? Então, vão agora dar pausa novamente aqui na nossa aula e vocês vão olhar para estas perguntas de, ok, como é que eu posso aplicar isto dentro da minha comunicação? Então, qual é que é um desafio que o meu cliente enfrenta? Então, aqui um exemplo. O meu cliente não sabe como organizar a sua vida. Ok, como é que tu és um guia que apresenta uma solução? Então, imagina, tu apresentas um curso de produtividade. Qual é que é a transformação? Vai se sentir mais empoderado, vai conseguir alcançar os objetivos, vai conseguir organizar-se melhor. Então, qual é que é aqui o exercício? Vocês escreverem, identificarem aqui qual é que é esse desafio. Qual é que é o cliente? Que desafio é que ele está a vivenciar? Como é que vocês, enquanto guias, podem entrar aqui e podem apresentar uma solução? E como é que vai ser esta jornada a partir daí de transformação? O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai aprender? O que é que ele vai conseguir superar? E qual é que é a transformação que ele vai viver, ok? Então, momento aqui de dar uma pausa e de fazerem esse exercício. Avançando agora aqui para um outro ponto, que é o Story Brand Framework. Eu não sei se vocês já viram, se já leram um livro chamado, eu não sei se o livro se chama mesmo Story Brand ou Cria a tua Story Brand, algo assim, do Donald Miller. E aquilo que nós vamos falar agora são de alguns conceitos que estão também neste livro, então vocês, se fizer sentido aprofundar, podem também aprofundar com o livro, que é ótimo. Então, aqui há alguns pontos que são fundamentais. Entender que o cliente é o herói da história, que a nossa marca é o guia, ou seja, nós não somos o herói. Então, quando nós, eu até me lembro de falar isto noutra aula, que é quando nós olhamos, por exemplo, para o Rei Leão, nós não somos o Rei Leão, nós não somos o Simba. Nós somos o. Esqueci-me do nome dele. Nós somos o macaco. Sabem o macaco, quando ele vai, naquela altura em que o Simba está ali com uma crise de identidade, que está vegetariano e que foi lá viver a vida dele, mas não quer muito bem saber da sua comunidade. E depois ele vai lá e o macaco dá-lhe com o cajado na cabeça e disse para ele se ver lá na água, no reflexo, em como ele tinha crescido e realmente ele tinha que voltar para,
tomar conta ali da comunidade dele. Então, nós somos este guia, nós somos o guia que, ok, o nosso cliente está fora do caminho dele e nós, obviamente, não vamos bater-lhe com um cajado na cabeça, mas nós vamos ser esta pessoa que vai, de certa forma, trazer esta consciência, vai dizer: Oh, ei, acorda, acorda para a vida, não é por aqui, não é por aqui o caminho. Estás a desperdiçar o teu potencial. Olha todas estas coisas que tu podes alcançar, olha todos estes passos que tu podes dar, olha tudo isto que tu podes conquistar. Bora, bora alinhar, bora fazer as coisas de uma forma diferente. Então, nós, a nossa marca é o guia, não é o herói. Não é sobre eu colocar o holofote em cima de mim, é sobre eu colocar o holofote em cima da mensagem que eu quero passar e guiar as pessoas numa determinada direção. Então, ter isto em consideração sempre, porque muitas marcas vão posicionam-se, na verdade, como herói, mas o cliente não quer ouvir sobre o quão incríveis nós somos. Nós até podemos trazer as nossas conquistas, sim, mas isso sempre numa ótica de mostrar como as outras pessoas também podem conquistar isso, como elas também podem superar determinados desafios na vida. Então, trazer sempre com esta perspectiva de ok, isto que eu quero trazer, como é que isto pode inspirar as outras pessoas? Como é que isto pode ser algo que vai motivá-las a dar alguns passos, ok? Depois, outro ponto, o plano deve ser claro e direto. Então, 3 a 5 passos, o plano daquilo que vocês querem trazer dentro do vosso produto, dentro da transformação que vocês querem gerar. Mostra o que está em jogo, aquilo que eles ganham e aquilo que eles perdem. Então, vamos aprofundar cada um destes pontos. O primeiro ponto, o cliente é o herói. O que é que isso significa? Tudo começa com o cliente e com o seu problema. Então, ele é o protagonista em busca da solução. Ele é a pessoa que vai estar ali. Então, a não ser que vocês estejam a contar a vossa jornada, aí vocês vão colocar-se ali naquela posição do herói, mas sempre com esta ótica de, ok, mas isto tem que inspirar as pessoas que estão do outro lado, ok? Mas, no geral do negócio, o cliente é o herói, então ele é o protagonista em busca de uma solução. Exercício aqui: identificar quem é o teu cliente ideal, então qual é que é esta persona, qual é que é este herói que tu queres ajudar a chegar a um determinado ponto e qual é o maior desafio que ele enfrenta agora. Então, aqui nós podemos ter os nossos clientes, as nossas personas em determinadas fases da sua jornada, ok? Então, por exemplo, eu posso ter uma persona que está a começar o seu negócio agora, eu posso ter alguém que já está a vender, mas quer escalar. Então, podem ser duas pessoas, a mesma persona, mas em fases diferentes. Agora, quando eu estou a comunicar, eu normalmente estou a comunicar a pensar naquela que é a minha persona principal, não é? Então, quando nós estamos a fazer a nossa comunicação mais de base, ou seja, em que nós não estamos propriamente ali numa fase de lançamento de um produto ou serviço, porque se eu estiver numa fase de lançamento de um determinado produto ou serviço, eu estou a comunicar para a persona daquele produto e serviço, que é quem eu quero atrair para depois vender aquele produto e serviço, ok? Agora, se eu estiver numa fase mais neutra do meu negócio, em que eu só quero aumentar ali a minha base, só quero trabalhar mais essa conexão, eu vou comunicar para aquele que é o meu cliente ideal de uma forma mais geral, ok? No entanto, ajuda se nós tivermos mapeado ao longo do ano quais é que são as coisas que nós vamos vender, os serviços que vamos vender, porque mesmo não estando em fase de lançamento, ou para quem trabalha com perpétuo, nós vamos mapear ali algumas campanhas de venda e ok, se em fevereiro eu vou vender isto, então eu tenho que estar a comunicar para esta persona aqui, porque é a próxima persona para quem eu vou vender, ok? Então, ter essa consciência. Mas, neste momento, quem é o teu cliente ideal e qual o maior desafio que ele enfrenta agora? Então, por exemplo, neste momento, neste momento mesmo, o meu cliente ideal, o principal desafio que ele enfrenta agora é não saber como comunicar os seus produtos perpétuos e os seus serviços para vender de uma forma consistente. Ou seja,
fora de lançamento, não saber como vender. Tem os produtos, tem os serviços e não sabe como vender. E porquê que é esse o meu cliente ideal? Porque eu vou vender um produto que está conectado com isso, que está conectado com ajudar a comunicar os produtos e os serviços, ajudar a trazer conteúdos, funis de venda simplificados para vender todos os dias, não é? Para vender de uma forma consistente. Então, esse é o principal desafio que o meu cliente ideal enfrenta agora. Então é para isso que eu vou comunicar também. Exemplo, imaginem uma empreendedora iniciante não sabe como vender online e sente-se insegura para mostrar os seus produtos. Então vocês vão mapear para vocês. Depois, a tua marca é o guia. Então, nós já falámos sobre isto de uma forma resumida, mas realmente o teu papel, a tua marca, da tua marca não é propriamente brilhar, mas oferecer a solução e o plano para que o cliente alcance os seus objetivos. Este é o objetivo aqui principal. Exercício, ok? Estes exercícios vocês podem colocar pausa para fazer, tá? Eu estou a fazer aqui de forma mais seguida, mas vocês, à medida que vão parando aqui à medida que eu vou falando, vocês colocam pausa, fazem um exercício e continuam. Caso seja mais fácil para vocês, podem finalizar tudo e no final fazer os exercícios todos. Mas eu acho que é mais fácil ir fazendo à medida que eu vou falando. Então, destaca a tua experiência, mas conecta com o benefício que o cliente terá. Então, como posso ser um guia mais confiável que ajuda o cliente a vencer os seus desafios? Então, qual é que é aqui o benefício que eu vou trazer para o meu cliente? Qual é que é o benefício que a minha marca traz para o cliente? Então, esse é o exercício principal, é qual é que é o benefício que a minha marca traz para o cliente e como é que eu posso trazer isso? Em que produto é que eu posso trazer isso? Então, por exemplo, num guia, um curso que ensina estratégias de venda, o exemplo de ser um melhor guia, eu posso trazer um curso que ensina estratégias de venda e a mensagem, com as ferramentas certas, podes vender com confiança e consistência. Então, como é que eu posso trazer isto e quais é que são os desafios, qual é que é o benefício que o meu cliente terá? Ou seja, quais é que são os desafios que ele vai superar, então que eu vou ajudar a superar, como é que eu vou ajudá-lo a superar, então num curso que ensina estratégias de venda e qual é que vai ser o benefício? Vai vender com confiança e consistência porque vai ter as ferramentas certas, ok? Agora, o plano, ele deve ser claro e deve ser direto. Então, o cliente deve entender os próximos passos facilmente. Cria um plano simples de 3 a 5 etapas, ou seja, quais é que são os passos necessários para o cliente obter esse benefício, essa solução que tu ofereces. Então, existe aqui uma transformação entre o ponto A e o ponto B. O cliente está num ponto A, está ali no início daquela jornada, e nós queremos levá-lo para o ponto B, que é depois dessa transformação que nós geramos. Quais é que são os passos para ele chegar ali? Então imaginem que eu quero gerar esta transformação de o meu cliente conseguir vender todos os dias, vender com confiança e ter um negócio próspero onde existem vendas a acontecer de forma consistente. Ok, quais é que são os passos? Então, alinhar a mentalidade, então ter uma mentalidade próspera, olhar para as vendas de uma forma próspera, ter uma boa relação com o dinheiro, então esse alinhamento interno, alinhar o posicionamento, então perceber se a comunicação está clara, se o posicionamento está alinhado, olhar para os produtos e serviços que estão a ser vendidos. Então, às vezes, o produto e o serviço não é um bom produto perpétuo, não está ali a trazer um senso de urgência, não faz sentido para produto perpétuo. Então, vamos olhar para isso. Vamos olhar para a esteira de produtos e perceber como é que eles podem comunicar. Vamos criar ali um plano de vendas, porque às vezes essas vendas não acontecem porque não existem datas para elas acontecerem. Vamos entender quais são os funis que podem ser criados com anúncios, com conteúdo, com várias coisas que podem ser trazidas ali para gerar essas vendas. Então, quais é que são esses passos? Eu aqui já ia em 6 etapas, tá? Então, idealmente colocar aqui até 5, mas perceber, ok, nestas 3 a 5 etapas, o que é que tem que acontecer para o cliente chegar àquela transformação, ok? E como é que eu posso apresentar o meu plano de uma forma que seja irresistível e simples de seguir? Aqui
É super importante comunicar de forma clara os produtos e os serviços, ou seja, apresentar este plano de uma forma que dê vontade de comprar, dê vontade de fazer parte. Ok, como é que eu faço isso? Isso já é no, no outro produto sobre vendas, não é? Mas como é que eu vou trazer isso? Trazendo com clareza, simplificando, colocando no máximo até estas 5 etapas, comunicando com emoção também. E existe aqui um ponto super importante que é, mesmo não pensando num produto ou num serviço, vocês têm uma mensagem clara da vossa marca? Se alguém vos perguntar, aquele pitch de elevador, não é? Se alguém vos perguntar no elevador o que é que vocês fazem, vocês conseguem dizer isso de uma forma rápida, de uma forma clara? Vocês conseguem dizer isso em 2 minutos? Se eu vos perguntar, ok, qual é que é o teu trabalho? O que é que tu fazes? Vocês ficam, eu tenho. Vocês se calhar falam do emprego e não falam da vossa marca que estão a construir. Vocês estão confiantes para falar da vossa marca? Vocês falam dela para as pessoas? Vocês divulgam o vosso trabalho? E se divulgam, vocês tremem nessa divulgação ou divulgam com confiança? Isso é super importante. Eu lembro-me que em algumas turmas de mentoria nós fizemos mesmo pitch ao vivo, isso é super interessante, porque às vezes é isso de, ok, eu nem sei dizer de forma clara o que eu faço, e isso tem que estar muito claro, de, ok, eu tenho que dizer ali, num minuto, 2 minutos no máximo, eu tenho que dizer que o meu trabalho é ajudar empreendedoras a fazer isto, isto e isto, desta forma, trabalho com mulheres que nananana. Então, isso tem que estar muito claro para vocês. Se não está claro, esse é também um trabalho de casa, ok? Então, criar o vosso pitch da vossa marca. Agora, mostra aquilo que está em jogo. Então, as pessoas agem quando entendem o que podem ganhar ou perder. Então, quantas vezes nós precisamos de perceber, ok, com clareza, o que é que eu vou ganhar com isto? Ou o que é que eu vou perder se eu não fizer parte disto? Aquele FOMO, não é? Fear of missing out. Então, destaca quais é que são os resultados positivos de agir, quais é que são os ganhos do teu cliente e quais é que são as consequências de não agir. Então, aqui eu não gosto de uma comunicação super negativa, super pela dor. Eu não sou essa pessoa que gosta de ter esse tipo de comunicação. Mas às vezes há coisas simples que nós podemos dizer um bocadinho para trazer esta consciência. Então, por exemplo, ok, se tu continuares a fazer as mesmas coisas, tu vais continuar a ter os mesmos resultados. Tu gostas dos resultados que estás a ter. Então, às vezes, podem ser pequenas coisas de trazer essa consciência, não precisa dizer de se não fizeres parte, nunca vais conseguir ter resultados na vida, nunca vais conseguir ter sucesso. Eu não gosto desse discurso e acho que é desnecessário. Eu não gosto de causar ansiedade nas pessoas também. Então, acho que uma coisa muito destrutiva não faz sentido para mim, para a minha forma de comunicar, para a minha forma de ver as coisas. Vocês, obviamente, comunicam da forma que vos faz sentido. Eu não gosto de estratégias de venda muito agressivas, porque não faz sentido estar a causar ansiedade extra nas pessoas. Agora, faz sentido, sim, trazer esta consciência de, ok, mas será que se tu continuares assim a fazer as mesmas coisas, tu vais continuar, tu vais, obviamente, continuar com os mesmos resultados, então tu gostas desses resultados? Ou será que o ambiente onde tu estás é um ambiente que te puxa para cima, que te eleva? Ok, se não é, se calhar seria bom para ti tu estares num ambiente desses, se calhar fazer parte desta mentoria ia dar-te esse ambiente. E ao não fazer parte, estás a perder essa possibilidade de estar junto de pessoas que te podiam ajudar a elevar a tua energia, a manter essa motivação. Então, quais é que são os resultados positivos dos vossos clientes agirem e quais é que são as consequências de não agirem? Apontem, apontem isso para que vocês possam comunicar isso também. Agora, pergunta-chave. Como é que eu posso mostrar o impacto da minha solução na vida do cliente? Como é que eu posso mostrar que realmente aquilo que eu tenho aqui vai impactar a vida do meu cliente? Então, se eu tenho um curso de vendas, como é que aquilo vai impactar a vida do meu cliente? Como é que vender mais ou descobrir como vender de uma forma consistente vai impactar a vida dele? Como é que
se eu tenho um curso de produtividade, como é que aquilo vai impactar a vida dele? Então, vai conseguir produzir mais em metade do tempo, vai conseguir ter mais tempo para outras coisas, para hobbies, para a família, vai se sentir muito mais realizado. Se eu tenho um produto sobre nutrição, então vai conseguir alimentar-se de forma mais intuitiva, vai respeitar mais o seu corpo, consequentemente não vai comer tanto porque vai entender que não precisa estar a compensar as emoções com comida. Então, mostrar qual é que é o impacto da solução na vida do cliente. Esse é um ponto importante também. Espero que tenham feito os exercícios antes aqui de continuar. E esta frase, ela é fundamental, nós temos consciência, que é as pessoas são atraídas pela clareza e, e são afastadas da confusão. Então, elas atraem, são magnetizadas pela clareza e elas repelem a confusão. E porquê é que isto é tão importante? Porque às vezes, quando nós estamos a comunicar um produto, um serviço, quando nós estamos a comunicar dentro do digital, se calhar às vezes existe muito ruído de ok, este produto tem isto, e tem isto, e tem isto, e tem isto, e consegues isto, e vai ser feito assim, e assim. Às vezes é tanta informação, tanta coisa, que fica confuso. Ou, por exemplo, vocês no mesmo dia vendem três produtos diferentes de ok, eu tenho este serviço e também tenho este produto e também tenho aquilo. As pessoas ficam, eu nem sei qual é que é para mim, é tanta informação, tanta coisa que se calhar não vou comprar nenhum. E normalmente é isso que acontece. Então, quando não existe clareza, normalmente as pessoas não compram. Então é muito importante olhar para os produtos e serviços, olhar para a comunicação e procurar e pensar, ok, isto está claro. A forma como eu estou a comunicar isto está claro. E é a mesma coisa nos conteúdos. Às vezes, quando é algo super técnico, super confuso, super cheio de palavras, as pessoas não dá para captar a atenção do público. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Antes disso, antes de vermos estes exemplos, vamos só aqui resumir esta parte, tá? Então, esta parte que nós já fomos fazendo ali, falando, fazendo ali os exercícios. Então, só aqui para resumir, se vocês não fizeram os exercícios lá atrás, podem pausar agora e fazer antes de nós passarmos à próxima etapa, que é, ok, qual é que é o herói? Quem é que é o cliente? Qual é que é o cliente ideal e qual é que é o principal problema dele neste momento? Guia, como é que a tua marca pode ajudar o cliente com este problema? Quais é que são os 3 a 5 passos simples para o cliente alcançar esta solução? Transformação, o que é que ele ganha se agir e o que é que perde se não agir? Então, ter muita clareza deste framework vai ajudar-vos também na vossa comunicação e também nas vossas vendas, na verdade. E mais aqui, reforçar aqui que tu és o guia e a tua missão é ajudar o cliente a alcançar o sucesso com clareza e com confiança. Este ponto é importantíssimo. Agora vamos aqui falar sobre então esta comunicação clara e também esta comunicação emocional. Quando nós falamos de uma mensagem confusa, vou dar-vos aqui um exemplo. O nosso curso online combina estratégias de marketing, ferramentas digitais e práticas modernas para ajudar empreendedores a desenvolverem habilidades e implementarem táticas que podem melhorar as suas vendas no ambiente competitivo atual. Então, sempre que vocês forem escrever um story, sempre que vocês forem escrever uma mensagem, se o vosso cérebro começa a viajar, se vocês já nem sentem que estão ali, refaçam. O que é que acontece? Quando nós começamos a ler um story que está com tanta coisa, tantas palavras, tanta coisa, que nós estamos a ler, mas já nem estamos ali, e a nossa tendência é o quê? Passar à frente, então significa que a mensagem está confusa. Então aqui é muito longa, tem muitos termos genéricos, não está clara para quem é que é o curso, não está clara que problema é que resolve, porque ajuda, ok, empreendedores, tá, mas que empreendedores? A desenvolver habilidades e implementar táticas, tá, mas que táticas? Podem melhorar as vendas, está tudo muito amplo, está tudo muito genérico e não apela a uma emoção específica nem apresenta um benefício direto. Então, como é que nós podíamos melhorar? Trazer esta clareza e esta parte emocional. Então,
Estás cansada de lutar para conseguir clientes online? No nosso curso vais dominar 3 estratégias simples e comprovadas para aumentares as tuas vendas e ganhares confiança para fechar negócios com facilidade. Então aqui nós temos esta parte empática, reconhecemos o problema que é lutar para conseguir clientes online, temos a parte de simplicidade, então temos palavras claras, palavras diretas, e aqui enumerar é ótimo, se nós conseguirmos. Temos prova social, então mostramos que outros já tiveram resultados, este comprovada, e depois poder ter feedbacks de pessoas que já tiveram resultados com o curso é ótimo. Benefício claro, então esta transformação de aumentar vendas e ganhar confiança é algo que está claro. Qual é que é o benefício que eu vou ter aqui, ok? Então, é muito importante esta clareza na comunicação e para isso nós devemos simplificar ao máximo a comunicação, principalmente para as plataformas com que a maioria de nós trabalha, como é o caso do Instagram. São plataformas que precisam de uma mensagem simplificada. E entender também o poder da vulnerabilidade, o poder da emoção, então trazer autenticidade, entender que a vulnerabilidade vai criar empatia, então quando nós partilhamos uma história pessoal. Quando nós contamos, por exemplo, o meu principal erro quando comecei a empreender, ou 3 erros no início da minha jornada de empreendedora, e quais as aprendizagens que nós tivemos com isso traz essa vulnerabilidade também. Ou, por exemplo, para quem é mãe, partilhar que às vezes é difícil empreender porque pode surgir até uma determinada culpa, porque vocês querem estar mais tempo com os vossos filhos, mas querem também dedicar-se ao vosso negócio. E às vezes é difícil gerir isso e entender, ok, a minha prioridade são os meus filhos, mas eu também quero construir isto, então poder partilhar um bocadinho como é que vocês se sentem em relação a alguns temas que podem conectar com a vossa persona é algo que pode ser também bastante relevante e utilizar estas emoções para criar conexão. Então, lembrar sempre desta parte emocional de, ok. Quando eu estou a comunicar um produto, um serviço, quando eu estou a comunicar uma transformação, não pensar só que aquela pessoa, não pensar só no benefício concreto de, ok, ela vai vender mais ou ela vai organizar as finanças, mas como é que ela se vai sentir? Vai sentir-se em paz, vai sentir-se tranquila, vai sentir-se realizada, vai sentir-se. ahm, Como é que ela se vai sentir? Entusiasmada? Como é que ela se vai sentir, ok? Esse ponto é fundamental. Então, a partir de agora, sempre que vocês estiverem a comunicar um produto ou um serviço, não falem apenas daquilo que é palpável, não falem apenas de, ok, com isto vais conseguir ter mais tempo, ok. Ter mais tempo para a agenda livre, tá, mas o que é que isso vai fazer a pessoa sentir-se? Vai sentir-se mais em paz, vai sentir-se mais tranquila, vai sentir-se mais produtiva. Como é que ela se vai sentir? E este ponto realmente faz toda a diferença. E trazer aqui que as histórias, elas não são apenas ferramentas de marketing, elas são a essência de como nós nos conectamos como seres humanos. Então, as histórias, elas fazem toda a diferença e vocês conseguem contar histórias a partir de muitas coisas, a partir das vossas próprias experiências, a partir de experiências que vocês vivem no vosso dia a dia, desde a ida ao supermercado, coisas que acontecem, livros que vocês leem, filmes, séries que vocês assistem, experiências dos vossos clientes, feedbacks que vocês têm dos vossos clientes. Tudo pode virar uma história, tudo pode virar um conteúdo e pode virar uma história. Depende apenas da forma como nós olhamos para aquilo e procurar trazer realmente estas histórias de uma forma mais desenvolvida ou às vezes através de coisas simples, que pode ser apenas ali uma metáfora, que pode ser apenas ali uma comparação entre algo que vocês viveram na vossa vida offline e algo que vocês querem trazer em termos de ensinamento. Então, às vezes pode ser uma coisa simples de hoje eu fui ao supermercado e aconteceu isto. Imaginem que eu falo de parentalidade, e assisti a isto com uma mãe que estava lá com o filho, isto aconteceu, e aconteceram as coisas desta forma. Como é que eu, se calhar, faria as coisas? Ou qual é que é o ensinamento que eu posso trazer aqui? Ou eu entendo que é difícil lidar com isto, então
quais é que são aqui algumas estratégias que nós podemos utilizar para lidar melhor com esta situação? Então, quando nós conseguimos trazer estes contextos e trazer a informação de uma forma mais lá está, contextualizada, fica mais fácil para as pessoas aprenderem também, não é? Então, quando eu consigo trazer esses exemplos, quando eu consigo trazer analogias, metáforas para a minha comunicação, eu estou também a ilustrar as coisas de uma forma diferente, a tornar mais didáticas também, tal como nós muitas vezes fazemos com as crianças, não é? Com as crianças, tantas vezes nós contamos uma história para conseguirmos ensinar algo. Então, dentro da nossa comunicação, nós estamos a lidar ali com pessoas que muitas vezes não têm consciência sobre aquele tema, não sabem como é que funciona aquele tema, então nós podemos contar histórias, nós podemos criar analogias, trazer metáforas para explicar de uma forma mais visual, de uma forma mais fácil, aquilo que se calhar muitas vezes é mais complexo. Então, se vocês sentem que os vossos conteúdos não estão a ter o impacto que vocês gostariam, olhem para eles desta perspectiva de ok, como é que eu posso tornar isto mais didático? Como é que eu posso tornar isto mais impactante? Como é que eu posso trazer mais emoção? Como é que eu posso trazer histórias para dentro do meu conteúdo? Será que eu posso mapear aqui experiências que eu vivo, ou experiências que eu já vivi na minha vida, de clientes e tudo isso? E será que eu posso trazer aqui alguns exemplos? Quais é que são os exemplos que eu posso trazer que são fáceis de serem entendidos e que eu posso criar aqui algumas analogias? Então, olhar para o conteúdo não de uma forma apenas informativa, mas como se vocês realmente estivessem a querer trazer esta transformação de uma forma mais profunda e através destas histórias que podem ser melhor compreendidas e colocar este toquezinho de magia que são as histórias, que é o storytelling, que é esta capacidade de envolver as pessoas através de emoção, através destas histórias, desta narrativa dentro da nossa comunicação. Por isso, desejo que vocês se tornem ótimas pessoas a contar histórias. E lembrar também que ninguém se torna um bom contador de histórias de um dia para o outro. Então, se nós até olharmos para aquelas tribos mais antigas, quem é que conta as histórias? São os anciões, não é? É ali o ancião que está a contar a história. Então, entendermos que a prática é a repetição, não é? Eu gosto muito desta frase, que a repetição é a mãe da competência. Então, é com a prática, é fazer, é falar, é comunicar, que nós nos tornamos bons contadores de história. Portanto, comecem a comunicar mais, treinem essas histórias, treinem contar histórias, fazer analogias que certamente vocês daqui a um ano vão estar muito, muito melhores a criar conteúdo e vão ter as pessoas muito mais atentas àquilo que vocês querem partilhar. Obrigada pela vossa presença, espero que tenham gostado da aula e até à nossa próxima aula, até ao nosso próximo encontro.